Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Estamos encerrando o mês da família. E ao longo deste mês, nós refletimos um pouco. E nunca será o suficiente, nunca será o bastante falar sobre família, debater, refletir sobre família e também sonhar com uma família ideal. Esse faz parte de um dos nossos objetivos e dos nossos valores como igreja. Por isso fazemos retiros. As vagas já acabaram, agora quem quiser tem que ficar na reserva, imagina. O retiro é só em novembro, as inscrições já terminaram, enchemos todas as vagas. Quem não fez, talvez dê para passar o dia com a gente lá no sábado. Além disso, como igreja, como família, valorizamos o estar juntos, compartilhar, rir. Dia 7 de setembro está vindo aí o dia do membro, quando a gente vai passar um dia gostoso. Faça sua inscrição, reserve a sua participação lá. Porque família faz parte das nossas prioridades. Família faz parte dos nossos valores. A bênção de Deus sobre sua casa, creia nisso, é uma promessa que não mudou. E foi feita há muito tempo atrás, quando Deus chamou Abraão para um propósito, um relacionamento, e deu a ele uma palavra dizendo: a partir de você serão benditas todas as famílias da terra. Querido, nós partimos, o fundamento da nossa vida está no fato de que Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Bênçãos são ações de Deus. Bênçãos é fruto daquilo que Deus faz. Mas é bem verdade que são também fruto das nossas escolhas. E as escolhas que fazemos durante toda a nossa vida são definidas necessariamente por aquilo que nós julgamos ser importante. O que é importante para você? Isso definirá suas escolhas. O que é prioridade para você? Isto definirá o que ocupará o seu tempo, como você gastará o seu dinheiro, como você ocupará o seu dia. Escolhas refletem muito do nosso caráter e particularmente revelam as nossas intenções no futuro. É claro que quando a gente estabelece prioridades do que é importante, você consegue fazer muito bem uma lista. Se eu perguntar para você 3 coisas importantes para você, você vai dizer: Deus, família e trabalho. Talvez essa fosse a resposta mais genérica de prioridades e de escolhas. Mas coloque isso em prática. Quando você tem que optar entre uma coisa e outra, quando você precisa realmente tomar uma decisão, isso estará definido por aquilo que você disse ser importante. A história de Marta e Maria, como lemos, tem muito a nos ensinar sobre a escolha certa. Nós já vimos no final desta narrativa que Jesus já diz que Maria escolheu a boa parte.
É muito fácil raciocinar e você concluir comigo: se existe a boa parte, existe a parte que é ruim. Se existe a boa escolha, existe a má escolha. É um raciocínio simplista, mas ao mesmo tempo necessário para você entender que a bênção de Deus sobre a sua casa há de ser fruto das escolhas que você faz e, primordialmente, daquilo que para você é importante. Eu quero refletir com você sobre algum aprendizado que a gente extrai desta narrativa entre Marta e Maria, duas irmãs, amigas de Jesus. Jesus gostava de estar no meio desta família. Havia mais um componente neste lar, que era Lázaro, que João faz mais referência a ele. E particularmente era uma família muito especial para Jesus. Era uma família com quem Jesus gostava de passar tempo. Era uma família com quem Jesus gostava de comer. Era uma família que preocupava Jesus. E é uma família que foi alvo de um grande milagre de Jesus, que foi trazer da sepultura seu irmão Lázaro, que já havia morrido há 4 dias. Mas neste encontro de Marta e Maria, fica nítido, fica claro para você e para mim, que há escolhas, que há prioridades que não podem ser ignoradas, e que isto se refletirá em resultados concretos na nossa vida. Primeira coisa que você precisa aprender neste encontro de Jesus com Marta e Maria. Primeiro, agenda cheia não significa resultados concretos. Nós vivemos numa sociedade ativista. Eu conheci uma pessoa muito tempo atrás, trabalhava num jornal, numa cidade pequena do interior do Brasil. E ele tinha a seguinte estratégia para impressionar o seu chefe e os colegas de trabalho. Ele ficava em casa, na cama, o máximo que ele podia. Depois ele tentava sair de casa calmamente, tomava o seu café da manhã confortavelmente, e ele pegava o seu carro e ia. Andava poucos quarteirões, porque é uma cidade pequena, mas ele compartilhou, e eu fiquei envergonhado por ele, mas ele compartilhou que ele tinha a seguinte estratégia: quando faltavam 2 quadras, ele acelerava o carro, ele avançava o sinal, ele fazia as curvas bruscamente, e ele parava o carro bruscamente, e saía do carro, pegava sua pasta violentamente, porque ele queria que as pessoas pensassem que ele estava sempre atrasado, porque isso dava a ele um ar de importância. É aquele executivo que sempre diz: eu preciso ver na minha agenda se é possível. Porque nós estamos, de alguma maneira, tentando impressionar os outros com a quantidade de compromissos que temos. Eu tenho uma reunião no centro da cidade amanhã. Reunião é uma coisa... O cara vai almoçar com um colega de trabalho, mas ele diz que é uma reunião, é um encontro de negócios. Vai pedir dinheiro emprestado para o cara, para o colega de trabalho, diz que é reunião de negócios. Porque nós temos essa necessidade de, por meio de uma agenda cheia, mostrar às pessoas que nós estamos muito envolvidos com o progresso, nós estamos muito envolvidos com nossas responsabilidades, temos um nível acima do normal de responsabilidade, de incumbência. Mas a gente aprende que nesta lição, na lição que Jesus dá a Marta, e valoriza a atitude de Maria, de que a agenda cheia não significa necessariamente resultados concretos. Por quê? Trabalhar muito não é errado. Entretanto, Marta escolheu a hora errada para isso. Não era a hora para ela encher a agenda dela de afazeres domésticos. Não era a hora dela se debruçar sobre uma pia que seja, sobre um chão sujo, ou até mesmo sobre um cardápio rebuscado, porque de alguma maneira ela perdeu de vista o que naquele momento era mais importante. E ela faz isso de maneira responsável. Você pode perceber no texto que o diálogo dela, quando ela pede para Jesus chamar a atenção de Maria, que não está fazendo nada, é porque o senso de responsabilidade dela era excepcional.
pois era a hora dela cuidar da casa, era a hora dela encher a agenda dela com as tarefas, era a hora dela esvaziar a pia, de forrar a cama, era a hora dela fazer uma comida gostosa. E acredite, a sua agenda estava cheia de boas intenções, mas não trazia os resultados concretos para aquele momento, pois Jesus estava ali. Não é que Jesus não gosta de trabalho. Não é que Jesus não goste de mulheres organizadas em casa e maridos responsáveis em ajudar suas esposas. Mas é que naquele momento, não adiantava ela fazer nada para impressionar Jesus, pois Jesus não estava interessado naquilo que ela estava fazendo, Jesus estava interessado naquilo que ela estava sentindo. E por mais que ela quisesse impressionar Jesus com o seu jeito apressado de ser, com o seu jeito visivelmente irresponsável com suas tarefas, Jesus via o coração. E Ele vê o coração. E a gente acaba por aprender que quando se trata de família, menos é mais. E mais é melhor. O que isso significa? Um tanto quanto filosófica essa expressão, né? O pastor Purim inventou agora. Mas é o que eu tenho aprendido. Que muitas vezes nós estamos preocupados com uma agenda repleta de atividades e passamos isso para os nossos filhos. Eu fico impressionado, a gente já fica preocupado porque, além da aula normal, a Letícia tem o futsal. Sabia disso? Minha filha joga futsal. E do futsal ela sai para o balé. A professora de balé fica maluca quando ela chega de chuteira lá. Minha bailarina não pode jogar bola. Só que ela tem colegas que além do balé faz Kumon, além do Kumon faz reforço, além do reforço faz natação. E aí você passa para os filhos que o bom na vida é você encher o horário, ter coisa para fazer. Às vezes a caixa do nada não funciona, né? Aquela caixa do nada. E a gente começa a acostumar nossos filhos desde pequeno, que quanto mais coisa para fazer, mais significado a vida tem. E a criança fica ansiosa. A criança já quer saber o que vai fazer no mês que vem, no aniversário do ano que vem, porque a vida dela começa a andar num ritmo que nem ela mesma consegue controlar. E a culpa é dessa geração, a culpa é nossa, que não sabemos dosar um pouco menos, para que se tenha um pouco mais de qualidade de vida. E fazer com que os momentos, que aparentemente sejam menos e menores, tenham um significado profundo e eterno. Na cabeça de um homem, Maria estava fazendo nada. Na cabeça de Marta, Maria estava perdendo o seu tempo. Mas para Jesus, Maria estava fazendo a coisa mais preciosa que ela podia fazer: sentar aos pés do Mestre, ouvi-lo, aprender dele e sair dali melhor. Agenda cheia não significa resultados concretos, bem como atitude não é tudo, se as motivações são vazias. Como resultado de uma agenda cheia, você acha que está fazendo muita coisa. E você acha que é uma pessoa de atitude. Marta era mulher de atitude. Chegou em casa, deixa Jesus conversando aí com Maria, e eu vou agir a minha vida porque eu não posso perder tempo. Mas quais eram as motivações para ela ser uma mulher da atitude? Eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Marta era ativa, mas visivelmente sem amor. Olha lá no versículo 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. De fato, parece que Maria, que não tinha amor e não tinha atitude de cooperação, mas se Marta se dispôs a fazer, na medida em que ela se dirige a Jesus e cobra a presença, a companhia de alguém, é como se ela estivesse dizendo: você não se importa com o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo não é importante para você? O que eu estou fazendo, e de repente ela se vê voltada para si mesma
nos seus objetivos e nas suas motivações. Ela poderia ser uma mulher atarefada, uma mulher com muita atitude, uma mulher à frente do seu tempo, mas ela não tinha amor. E a falta de amor desqualifica os resultados. Não foi o que aconteceu? Jesus olhou para ela e disse assim: Marta, você não me impressiona com o que você está fazendo, pois eu vejo o coração. E você está andando de um lado para o outro, preocupada com tantas coisas, mas nenhuma delas me causa impacto, porque você não escolheu a coisa certa. E principalmente, você está fazendo sem amor. E quando não se faz com amor, perde-se o valor. O valor enriquece pequenas atitudes. O amor enriquece pequenas atitudes. O amor enriquece pequenos presentes. O amor valoriza pequenas expressões de afeto, de valorização do outro. O amor faz com que presentes de pequeno valor estimativo representem a glória, a exaltação do compromisso, do relacionamento. Mas visivelmente Marta estava fazendo tudo sem as motivações corretas. E o que nós aprendemos com isso? Sem amor, nada do que fazemos tem resultado e impacto na eternidade. Marta estava com a agenda cheia, mas ela certamente fazia sem a motivação correta do serviço. Ok, já que é hora de a minha irmã aprender mais aos pés de Jesus, eu vou servi-la, vou servir o Mestre, vou fazer motivada pelo desprendimento, pelo altruísmo, faço porque gosto, faço porque quero, faço porque amo. E para isso eu não dependo de ninguém, para isso eu não preciso de ninguém. Se alguém quiser que se junte a mim, mas eu continuei fazendo do mesmo jeito, porque eu faço por amor. Aprendemos também, neste episódio entre Jesus e essas irmãs, que a energia desprendida, sem relacionamento travado, é força jogada fora. Marta tinha em mente a responsabilidade que ela tinha. Marta tinha em mente a agenda cheia. Marta tinha em mente o resultado. Marta tinha em mente o seu plano. Eu preciso dar um jeito nesta casa. Marta tinha em mente até mesmo querer agradar e impressionar Jesus. Mas ela esqueceu-se do principal, que aquela era a hora de gastar tempo com Cristo. E aí, não adianta ter em mente suas responsabilidades, se você perder de vista o nível de relacionamento que você tem de ter com Deus. Blackaby afirma no livro Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, que Deus não está tão preocupado com o que você está fazendo, como Ele está preocupado no que você está se transformando. Nós estamos tão envolvidos nas nossas tarefas. Nós trocamos o relacionamento com Deus pela prática de uma religião. Nós substituímos a fé genuína de dependência, de identificação, de transformação do nosso caráter, de transformação do nosso viver. Trocamos tudo isso por um rito, achando que o rito impressiona a Deus e nos torna melhores. Mas Marta e Maria nos ensinam que Deus não está nem um pouco preocupado com a força que fazemos, se isso não resulta em intimidade de relacionamento com Deus e principalmente em mudança de vida. Pois como diz o escritor de Provérbios, diz assim lá em Provérbios capítulo 17, versículo 1, melhor é um bocado seco com tranquilidade, outra versão diz, em paz, do que a casa cheia de banquetes e contendas. Por esse texto nós descobrimos muito bem o que são prioridades na vida de uma pessoa. Salomão escreve esta sabedoria, deixando muito claro que muitos querem a riqueza em detrimento da paz, querem o lucro em detrimento do amor,
querem o benefício próprio em detrimento da manutenção do relacionamento. E Salomão diz: é melhor ter um pouquinho para comer, mas ter muita paz, do que ter um boi inteiro num lugar onde só há contendas. O mesmo Salomão vai dizer no capítulo 15, verso 17: melhor é um pouco de alface na mesa do que muita comida e muita briga. Porque energia sem relacionamento é força jogada fora. Eu gosto de pensar o que eu digo aí no segundo ponto: para nada serve possuir sem ter com quem compartilhar. Pense bem nisso. Jesus está ensinando que Marta está muito preocupada consigo mesma, voltada para si própria, preocupada com aquilo que os outros vão pensar, com o que Jesus vai pensar, com o serviço que ela está desempenhando. Mas aquele não era o momento disso, pois muitas vezes você quer ter tanto e não tem ninguém com quem compartilhar. E por último, escolher a boa parte. Jesus encerra esta narrativa, este encontro, dizendo: Marta, você está preocupada com tantas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria nos ensina alguma coisa preciosa acerca de escolher a boa parte, que serve para mim e serve para você. Primeiro, nós precisamos vencer a tirania da urgência. Eu costumo dizer: se alguma coisa é urgente para você, é porque em algum momento ela deixou de ser importante. Porque se fosse importante, já teria sido feita. Se fosse importante, já teria sido realizada. Mas se tornou-se urgente, é porque venceu os prazos. Você furou o seu compromisso. E agora você tem que fazer isso a todo custo. Para escolher a melhor parte, é primeiro que você pense bem, antes de decidir. E escolha sempre primeiro aquilo que é importante, para que isto nunca se torne urgente. Segundo, procure discernir entre o que é efêmero e o que é eterno. Nossas escolhas, nossos planos, nossos sonhos, nossas decisões, via de regra, estão baseados no resultado imediato, no que eu quero sentir, no quanto eu vou ganhar, no prazer que isto me dá, mas nunca paramos para avaliar os riscos, as consequências, os resultados. E poucas vezes estamos preocupados com o que isto tem a ver na eternidade. A nossa vida é tão voltada para o agora, que nós nos esquecemos que um dia morreremos. Achamos que mergulhamos na fonte da juventude e que nunca mais morreremos. Mas eu posso não acordar amanhã. E as escolhas que eu estou fazendo agora determinarão o que será de mim quando eu morrer. Por certo, nós avaliaremos muito melhor a energia que gastamos, os recursos que investimos, as palavras que proferimos, os relacionamentos que travamos, a maneira como usamos o nosso tempo, se nós tivéssemos um pouco mais de consciência o quão passageiro nós somos. E se nós tivéssemos os olhos mais voltados para a eternidade, a nossa vida seria outra. Maria, parece-me que entendeu isso, quando preferiu sentar-se aos pés de Jesus, para aprender com Ele, para ouvir dEle. A boa escolha passa por você ter a coragem de deixar para lá o que é efêmero e passageiro, e fazer suas escolhas que tenham resultados e impacto na eternidade. Uma terceira atitude é você aprender a perder para ganhar. Este é o princípio do reino de Deus. A gente parece que ainda não entendeu que o reino de Deus é feito de opostos. O maior é o menor, o primeiro é o último, o grande é o pequeno, o importante é o desvalorizado, o que chega depois senta-se à frente. E também, quem perde
é quem ganha. Pois Jesus disse, e Lucas registrou, aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á. Mas quem estiver disposto a perdê-la por amor de mim, este terá a vida eterna. A matemática do reino de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós queremos o lucro a todo custo, nós queremos o ganho a qualquer preço, nós queremos a vitória, seja qual for, nós não queremos perder, não queremos o prejuízo, mas o reino de Deus, a matemática do reino de Deus é diferente. Maria estava perdendo o tempo, Marta estava aproveitando o tempo, mas quando Jesus avaliou e quando Jesus decidiu, Jesus reprovou Marta e aprovou Maria. Aquela que achava que estava ganhando, perdeu. E aquela que aparentemente estava perdendo, ganhou. Aprenda na sua vida a perder. Pois na ótica do reino de Deus, quando se perde, ganha-se muito mais. Perde-se hoje para ganhar a vida eterna. Perde-se agora para ganhar o reino dos céus. Escolher a boa parte significa priorizar o que o Senhor tem a dizer. Deus é importante na sua vida? Se nós perguntarmos para a humanidade, a não ser os dito ateus, os confessos, aqueles que fazem disso um estilo de vida, uma confissão de fé, que não deixa de ser, porque para você dizer que Deus não existe, tem que ter muita fé, né? A não ser esses, a humanidade toda dirá, Deus é importante para mim. Se Deus é importante para você, por que você não leva a sério o que Ele diz para você? Se Deus é importante para você, por que você não tem a coragem de colocar em prática aquilo que Ele diz? Obedecê-lo, servi-lo, amá-lo, confiar nele, depender dele, esperar por ele. Mas a nossa natureza de Marta é tão ao contrário. Somos tão imediatistas, somos tão duvidosos, somos tão matemáticos. Se Deus é importante para você, pare para ouvi-lo e tenha coragem para obedecê-lo. Maria escolheu a melhor parte, a única parte possível e viável, porque ela parou para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Em meio à sua agenda tão cheia, em meio a tanta atitude que você toma todos os dias, em meio a tanta energia depreendida e despendida em prol dos seus planos, pare um pouco, fique quieto para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Com certeza, você só terá a ganhar, porque finalmente, a boa parte significa Jesus. Nesta noite, você também tem a oportunidade de escolher a melhor parte, a única parte, a boa parte, Jesus. Em meio a toda a sua agenda, em meio a toda a sua atitude, em meio a todas as suas forças, Jesus será sempre a melhor parte, será sempre a boa parte. A sua vida não será a mesma enquanto você não abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem a lhe falar, para você ouvir Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora? Pois nesta noite você também tem. Você não esperava por isso, por certo. Mas eu não poderia terminar essa noite sem dizer a você que você também tem a responsabilidade de fazer a escolha. Nesta noite eu quero desafiar você a colocar em prática o seu direito de escolher. Evidentemente que você é livre, mas saiba que o amanhã continuará sendo o resultado das suas escolhas. Isso serve para todas as idades, para todos os níveis de conhecimento,
para todos os graus de remuneração, para todos os níveis de responsabilidade. Todos nós fazemos escolhas todos os dias que definem o nosso amanhã. Mas talvez você continue fazendo escolhas baseadas em parâmetros equivocados, achando que uma agenda cheia faz de você uma pessoa importante, achando que suas atitudes são um fim em si mesmas, achando que a energia que você despende é suficiente para lhe recompensar. Mas a boa parte está em você parar um pouco para refazer suas agendas, sua prioridade, para vencer a tirania do que é urgente e parar para colocar agora no primeiro lugar o que realmente é o primeiro lugar: Deus. Esta noite você tem a oportunidade de escolher entre aquilo que é eterno ou continuar vivendo o que é efêmero, passageiro, volúvel. Nesta noite você pode aprender a perder para ganhar muito mais. Ter aquilo que o dinheiro não pode comprar e o mundo tanto promete. Muitos até vendem a fé, mas eu creio que a minha fé me dá aquilo que dinheiro algum pode comprar: paz, alegria e esperança. Nesta noite você pode escolher Jesus, pois é a melhor parte, é a boa parte. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero orar pela sua vida, mas quero convidar você a orar comigo, porque eu quero orar por você, mas eu quero que você ore comigo. Se nesta noite você deseja fazer uma escolha, se nesta noite você deseja tomar uma atitude, se nesta noite é a hora de você mudar o curso da sua história, eu vou fazer uma oração e você vai repeti-la em seu coração. Não precisa repetir em voz alta, basta no seu coração você repetir isso. Senhor Deus, nesta noite eu reconheço que o meu futuro pode ser diferente. Abro mão da minha agenda, abro mão das minhas atitudes, abro mão da minha própria energia para receber o que Tu tens para mim, os resultados que Tu tens, o amor que Tu tens para me dar, um relacionamento novo que me renove a esperança. Eu quero escolher a boa parte. Nesta noite, eu quero Jesus, pois eu creio que este é o caminho. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Eu queria que você ainda permanecesse de olhos fechados. E se você já é crente, você estará orando por aqueles que ainda não fizeram essa escolha. E se você ainda não fez essa escolha, eu quero perguntar a você: você orou comigo esta oração? Se você fez, glória a Deus, porque você deu o primeiro passo. E isso fará toda a diferença. Eu quero orar por sua vida. Agora sim eu quero orar por você, porque você precisa de oração. Mas não quero orar por você porque você acha que precisa. Eu quero orar por você porque eu sei que você precisa para prosseguir. Portanto, sou eu que estou querendo invocar ao Senhor bênção sobre a sua vida agora. Onde você estiver, sentado no lugar onde você está mesmo, se você fez esta oração, levante um dos seus braços para que eu possa conhecer você. Alguém entre nós nesta noite que fez esta oração? Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Há mais alguém na galeria? Se nessa noite você fez essa oração e entende que a sua vida pode e deverá receber uma mudança, a escolha certa é Jesus.
Há mais alguém entre nós? Levante uma das mãos nos seus braços. Glória a Deus por você. Eu quero orar por sua vida agora, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado porque nesta noite vidas preciosas reconhecem o teu grande e incomparável amor. Eu quero suplicar a Ti a força que o Teu Espírito Santo tem para nos dar, que seja derramado sobre estas vidas nesta agora, paz, alegria e esperança, e que essas pessoas sintam, Senhor, o Teu toque, sintam-se agora filhos Teus por adoção em Jesus Cristo, pela escolha que fizeram, por terem entendido que a escolha é Jesus, abriram mão de tudo para experimentarem o novo, que nesta hora, Senhor, o Teu Espírito Santo derrame sobre estas vidas, paz nunca vista, alegria imensurável, esperança que renova o ânimo. Toma estas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Graças a Ti, Senhor, por isso, no nome de Jesus. Amém. A você que levantou uma das suas mãos, você tem no nosso boletim o nosso telefone, o nosso e-mail. Às 9 horas temos a nossa escola bíblica dominical. Você é meu convidado para voltar. Conte comigo. Ligue para a gente, fale com a gente. Procure alguém. Se você veio como convidado de alguém, diga: eu fiz aquela oração com o pastor, eu quero saber um pouco mais sobre isso. A gente está aqui para caminhar junto. Deus seja louvado pela sua vida. Tudo isso é para que você tenha uma oportunidade de conhecer Jesus. Eu quero chamar aqui à frente com muita alegria no meu coração os nossos queridos irmãos Alberto Vieira Carvalho, Flora Pinheiro Barreto, Gabriel Marçal Barroso e Marilda César Berber. Felizes? Glória a Deus. Alberto, com muita alegria eu passo a você o seu certificado. Atrás tem uma declaração que é o nosso chamado Pacto das Igrejas Batistas. Você vai ouvir um pouquinho mais dele na classe com o pastor Marcos, mas o importante é isso aqui. Certificamos que Alberto Vieira Carvalho foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no dia 30 de maio de 2010. Você faz parte desta família agora. É nosso. Glória a Deus por isso. Eu quero dar a você um presente, para que você dê um presente para alguém. Primeiro quero conhecer aqueles que são os convidados do Alberto. Quem veio aqui convidado pelo Alberto, fique de pé, por favor. Lilian, fica de pé. Esta é a Lilian, esposa do Alberto. E os 2 filhos do Alberto. Olha que bênção. Nós hoje pela manhã nos emocionamos e glorificamos a Deus pela vida de vocês, viu? Tiago e Gabriel.